Oi pessoal, eu sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo. Vamos fazer aqui o fechamento desse primeiro dia de Arnold Classic UK. A gente teve live agora há pouquinho, amanhã tem live para vocês também. Talvez tenha live amanhã cedo das prévias, mas é 7 da manhã, eu não sei, vamos ver como é que vai rolar. Amanhã, 4 da tarde, no sábado, estarei com vocês aqui fazendo live das finais do UK também, finais da Men's Physique com o Diogo Montenegro, Vitor Chaves e finais da Open. A gente teve hoje finais da Classic. Quem venceu foi esse cara aí, ó, Wesley Vissers, foi campeão novamente. Trouxe um físico um pouco pior, como a gente falou nas nos comentários das prévias hoje cedo. Para as finais ele veio um pouco melhor, conseguiu carbar um pouco mais, conseguiu encher a perna um pouco mais. O grande problema do Vissers foi ele não conseguiu carbar nesse Arnold UK como ele conseguiu carbar naquele Arnold Ohio, que foi o grande destaque do Vissers. Mesmo assim, foi o suficiente para ele superar de novo o Urs, para ele superar Brion e acabou levando o título pro descontentamento aí da galera brasileira. Muita gente achou que não foi justo pela desproporção de pernas, que estava mais evidente nesse momento, justamente pelo fato dele não conseguir encher tanto o físico dele assim. Em segundo lugar, ficou o Brion Ansley, que melhorou de colocação, mas ficou puto mesmo assim, porque ele achou que merecia vencer, e na minha opinião, deu até para considerar o Brion vencendo esse campeonato. Aqui são algumas comparações, a gente tem o Urs ali entrando no palco, o Urs ficou em terceiro lugar e o Michael da Bull terminou com a quarta colocação. Aqui são clipes isolados do Buys and Tries, e é isso na Classic. O Wesley Vissers vence mais uma vez. Não acho que ele tenha trazido o melhor físico dele, não acho que ele trouxe o mesmo físico de lá, veio seco, só que não estava tão cheio, e segue o desafio para o Vissers aí, que talvez tenha vencido muito pelo impulso do Arnold Ohio, mais do que pelo físico, porque nas costas ali ele estava com uma retenção hídrica um pouco mais na parte baixa, mas é o que é. Esse foi o grande campeão. Vamos ver os scorecards, devem sair hoje à noite, amanhã a gente comenta para vocês, para saber se foi julgado as finais, se não foi julgado as finais, foram só as prévias, como que tudo rolou na Classic Physique. Tivemos também prévias da Open. No centro ficaram Samson, Rad Chopin, John De La Rosa e James Hollins ficaram nos cantos do primeiro confronto. Teve um confronto intermediário depois, no qual o John De La Rosa ficou no centro, deixando ali o James Hollins no canto. Então, ao que tudo indica, na visão da arbitragem, pelo menos nesse momento, o John De La Rosa tá ficando em terceiro lugar, à frente do Hollins mais uma vez, assim como foi no Ohio. Muito se deve às poses de costas. Vou até pausar aqui, ó. As poses de costas aqui do John De La Rosa, que tá na frente, deve estar em terceiro lugar, tão mais cheias e mais espessas do que a do James Hollins. E aí, primeiro e segundo, realmente, Rad e Samson Dauda. Vamos ver aqui o videozinho deles posando. Só alguns comentários. Primeiro, a live estava escura, era a luz ali de finais, já de noite, então a iluminação não estava tão boa. A câmera estava tentando compensar isso no ISO, então estava bem granulada a imagem, sem nitidez, mesmo a gente assistindo no modo de maior definição. Então considerem que os caras estavam muito mais secos e nítidos do que a gente está vendo aqui, tá? Mesmo assim, eles não estavam super secos. O Rad não teve tanto tempo de carbar, porque ele chegou um dia antes apenas, possivelmente o Rumble não ia querer carbar ele no avião, com medo de reter líquido ou alguma coisa assim, ele parecia um pouco flat. E aí é aquela história, quando o cara fica flat, que é o quê? Quando o cara não consegue encher toda a musculatura de carboidrato, de glicogênio, aquela musculatura mais deficitária, que teve alguma lesão, alguma coisa assim, ela fica mais murcha, mais vazia, que é o caso da perna aqui do Rad, que foi citada essa simetria. O quadríceps é bem menor nessa perna do que nessa. Isso foi citado pelo Tyler Manion no Olympia, que isso aqui gerou realmente pontos contra o Rad no julgamento com o Derek Lunsford, por exemplo. No Arnold Ohio, o Rad veio bem cheio, acertou muito a finalização, chegou cheio, chegou seco. Mal se notou isso. Aqui que estava mais murcho, a gente percebe claramente essa simetria. Então dá para dizer que o Rad veio um pouquinho pior do que ele veio no Ohio e o Samson veio melhor do que ele veio no Ohio. Embora no final das prévias ele começou a perder líquido e dar uma murchada, uma embaçada ali. Se segurou muito bem em quase todas as prévias. Então tinha pose que estava muito próxima. E o Samson segurou muito bem a sua cintura, apesar de estar um pouco mais cansado.
aqui na expansão, por exemplo, ele segurou muito bem, tem boa largura, tem boa espessura, tem boas pernas, o RAD não estava no seu mais seco, tem a assimetria do quadríceps, então o RAD, ele deixou, e tá extremamente bicudo o ombro dele, não tem como não ver, tá? Isso aqui também já foi motivo dele perder ponto no Olímpia pro Derek Lunsford. Embora o ombro do Sensororo também tá com uns bicos ali, mas não é tanto que nem o RAD. Então, pontos que preocupam o RAD são esses. Na pose de lado, que o RAD costuma ser muito forte, mas são poses que ele perdeu no Olímpia justamente por esse lance do ombro dele, e isso tira a fluidez do ombro com o braço, e aqui a gente vê o Samson com uma perna muito grande de lado, muito detalhada, apesar de não estar nítida a imagem, a gente vê que tem detalhe, a do RAD também, mas o do Samson está até um pouco maior, com um peitoral bem espesso e um braço que flui melhor. Então nessa pose aqui, o RAD pode ter deixado até a porta aberta para o Samson. Olha só, quando ele puxa o tríceps, como fica evidente, né? O deltoide dele. Quando eles vão fazer a remada, percebam, eu vou botar um pouquinho para vocês, ó. Ó o RAD puxando, como ele puxa, aquela marcação não aparece. Tá embaçado, tinha uma camada de líquido nesta região aqui. E ele não estava tão cheio, então não aparece tanto detalhe. Mesmo com a câmera não sendo tão nítida, acontece isso. Aqui o Samson não é tão largo quanto o RAD, mas tem uma espessura e tal, mas estava mais bem condicionado. E aí, na expansão, não tem como. Na expansão de dorsais, o RAD tem mais largura e tem mais espessura. Você vê as colunas de músculo subindo aqui pelas costas, ó. Músculo espesso, um mapa 3D. A gente vê ali os calombos, né? A topografia das costas. Aí o Samson realmente, infelizmente, não tem muita chance, embora estivesse até com as pernas um pouco mais secas que as do RAD. Então, foi muito mais próximo até esse momento. O Samson melhorou, diminuiu aquela diferença toda. O fato do RAD chegar um dia antes atrapalha. Nessa pose aqui, o Samson tem tanta marcação quanto o RAD, até um pouco mais na perna. O braço do RAD é muito bom, com tríceps muito bom, só que o deltoide não flui muito bem, como o próprio Tyler Mannion falou já no Olímpia. O braço do Samson flui melhor, tem tanto volume quanto, o tríceps é tão impressionante quanto, só que o RAD se posiciona melhor. Percebam que o tronco dele está perfeitamente alinhado, ó. Ele está retinho, que está empilhada a coluna dele. E o Samson tá curvadinho, ó como tem algum abdômen aqui e tá indo para trás, depois ele volta para cá. Porque ele não tem uma mobilidade muito grande de ombro, então ele tem que se entortar todo aqui para conseguir segurar o braço. Isso desmonta aqui a região de core dele, impede que ele engaje e contraia os seus oblíquos. E aí dá um aspecto não tão estético. Aí o RAD acaba até tendo uma vantagem nesse ponto, enquanto perde no ombro. Então dá para perceber que teve realmente algo mais próximo. No abdominais e coxas, o RAD é muito forte, que ele puxa um vácuo e tem oblíquos muito bons. Ó, quando ele não puxa o vácuo, ele tem oblíquos que marcam muito bem. Aqui o Samson puxou o vácuo. Ó, mas ele já saiu do vácuo, tinha que ter ficado. Ó, o RAD puxou o vácuo, complicado, difícil. Aí o Samson quer puxar essa aqui para mostrar o oblíquo e tal, perde toda a estética, não consegue puxar. Aí ele puxou de novo aqui o abdômen sem chupar o abdômen, sem fazer o vácuo, e aí complica também. Aí o RAD mostrou ali os oblíquos dele, não teve chance. Se o Samson consegue segurar, deixa eu voltar aqui, se ele segura a pose assim mais tempo, ele tem mais chance de ganhar. Só que aí ele tá com o braço lá em cima, tá vendo como tá bem no topo da cabeça aqui o braço, ó. Ele, não sei se ele não consegue, se é mobilidade de ombro, se ele conseguisse dobrar mais o braço dele. Como ele traz o braço bem aqui em cima na cabeça, ele não fica tão flexionado. Se ele desce mais, ele flexiona e consegue, por exemplo, empurrar esse braço mais para fora e criar um V maior. E não fica esse espaço aqui. O braço dele é grande, mas dá para fazer isso. Então ele, assim, várias técnicas nas poses aqui, na minha opinião. E aí depois no Most Muscular, o RAD acaba sendo um pouco mais largo, embora o Samson tenha mais de volume. Fica muito próximo ali. Eu ainda tenho uma pequena vantagem pro RAD de uma maneira geral. Depois eles pediram outra rodada de poses, fizeram os caras trabalhar. A essa altura aqui, no fim dessa rodada, o Samson tava suando pra caramba, perdendo líquido, já demonstrando cansaço, não tinha aquele condicionamento de
não conseguia segurar a pose, fazia a pose, tava dando careta para segurar, tava sofrendo, já não conseguia mais segurar o abdômen. Então acho que o RAD ganhou ali no condicionamento também, na capacidade de conseguir manter as poses. Vamos ver, tudo se define amanhã, mas para mim o RAD tem uma pequena vantagem. Quero muita opinião de vocês, comentem aí para mim, eu vou ficando por aqui, já já eu volto com mais vídeos para vocês. Valeu!